Graça e paz, povo de Deus! Estamos aqui para mais um vídeo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Antes de começar esse vídeo, eu quero avisar para vocês que saiu um vídeo do meu testemunho no canal Semeando Vidas. Lá é um canal cristão que eles colocam vários testemunhos de várias pessoas cristãs que já passaram por acidentes, por lutas de convertidos, enfim, vários testemunhos, tipo de testemunhos. E como eu já segui o canal, conheci o canal, e eu e minha mãe costumavam ver vídeos lá de testemunhos cristãos, eu falei, opa, acho que eu vou mandar para lá para edificar a vida de outras pessoas, e mandei. Enfim, agora o meu testemunho também está lá no canal Semeando Vidas. Então vai lá que eu tenho certeza que vai te abençoar. O meu testemunho, ele é forte, muito forte. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Amém? Então, esse é o primeiro vídeo de alguns que vão sair ao longo das semanas aí falando sobre as bem-aventuranças que Jesus pregou para os discípulos e para aqueles que estavam em sua volta. E a gente precisa aprender com esse sermão que Jesus deixou para nós na palavra dele no Novo Testamento. Então a gente vai, a cada vídeo, falar sobre uma das bem-aventuranças que o Senhor nos orientou a seguir. Amém? Então pega a sua Bíblia e abre em Mateus. Lá em Mateus, capítulo 5, eu vou ler do versículo 1 ao 3. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Jesus disse: Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Numa versão mais antiga, dessa da minha Bíblia, a versão atualizada, diz bem-aventurado. Bem-aventurado. E a gente vai trabalhar com esse bem-aventurado. Então, em uma outra versão diz assim: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí eu fui pesquisar e estudar sobre esse versículo que Jesus fala para os seus discípulos: bem-aventurados humildes de espíritos, pois deles é o reino dos céus. E eu fui tentar entender o que é, na profundidade, ser humilde de espírito. E aí eu fui pesquisando e uma das coisas que eu anotei foi: abençoados são os pobres em espírito, não aqueles que se vangloriam das riquezas espirituais e da bondade pessoal, mas os modestos, os mansos, os temerosos, os humildes e pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser pobre de espírito significa ser humilde e reconhecer sua dependência total de Deus. Pessoas que se sentem humildes reconhecem que nada têm e que dependem de Deus. Isso me chama atenção porque no mundo de hoje as pessoas, o que a sociedade impõe, o que as pessoas têm colocado é que a gente precisa ser pessoas cheias de si mesmo. Como assim? Ser pessoas que se orgulham de todas as suas conquistas, ser pessoas que se orgulham de tudo que já conquistou, não só material, mas de si mesmo, sabe? E aí eu fui parando para perceber como está a sociedade hoje em dia, e muitas das vezes a gente se depara com pessoas orgulhosas, pessoas soberbas, pessoas que não têm esse espírito humilde. Por quê? Porque elas estão cheias de vanglória dentro delas. Elas estão gloriando a si mesmo, sabe? E o que me faz parar para ver isso também é que hoje, por exemplo, as pessoas que são famosas, elas buscam cada vez mais fama. Parando para você analisar cantores famosos, enfim, principalmente não cristãos, eles sempre jogam hoje em dia marketing quando eles vão lançar uma música. E muitas das vezes a marketing que a gente tem visto de lançamentos de música são coisas assim, atacando os cristãos, atacando a palavra de Deus, né? Atacando coisas que
antigamente não atacavam, que tinham temor a Deus. Hoje em dia você vê que estão muitas pessoas nesse mundo que não tem temor ao Senhor, que não tem temor à ira de Deus. Essa é a verdade. Elas estão tão cheias de si mesmos e tão soberbas e orgulhosas e querendo só as coisas deste mundo, que elas estão mais preocupadas com como elas vão conseguir cada vez mais glória para si, cada vez mais visualização para si, cada vez mais estar em alta na sociedade, na internet e etc. Então, uma pessoa que ela é humilde de espírito, ela é completamente o contrário disso. Não é uma pessoa cheia de si, porque ela reconhece que ela tem falha, ela reconhece que ela é uma pessoa que peca, que tem pecado, que erra, mas ela é uma pessoa humilde, que ela consegue se colocar diante do Senhor e falar: Senhor, eu errei nisso, e nisso e nisso, me ajuda, Senhor, a melhorar. Me ajuda, Senhor, a não pecar mais contra Ti. Me ajuda, Senhor, a isso daqui que eu fazia, eu não fazer mais. Ela tira a máscara que ela coloca muitas das vezes diante da sociedade, ela tira diante do Senhor, porque há orações que a gente faz perto das pessoas que a gente não faz quando a gente está a sós com Deus. Muitas das vezes a nossa oração com o Senhor é colocando tudo aquilo que as pessoas não podem ouvir, que é só para entre nós mesmos e o Senhor. Então, o que acontece? A gente precisa ser pessoas humildes de espírito, livre de qualquer orgulho, de qualquer soberba. Se você parar para prestar atenção, vamos pegar Jesus. Jesus, quando ele vai para o deserto, ali 40 dias, ele é tentado pelo diabo, e uma das tentações que o diabo dá para ele é poder, glória nesse mundo. E o diabo vai lá e tenta seduzir Jesus com as coisas deste mundo. Mas Jesus não cai na sedução dele. Só que as pessoas hoje em dia, elas têm caído nessa sedução. Hoje em dia, infelizmente, a gente vê até o mundo gospel, pessoas que lançam músicas cristãs e você vê que tem se perdido em gloriar a si mesmo, sabe? Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa ser pessoas humildes de coração, a gente precisa ser pessoas que reconhecem que sem Deus a gente nada é. Quantas e quantas pessoas a gente vê na internet, ou às vezes a gente até conhece perto da gente, que se acha o máximo, que acha que consegue fazer tudo sem Deus, que não precisa de Deus. Pra que eu vou servir Deus? Pra quê? Tem muita pessoa que fala assim, que são cheias de si mesmo e falam: não, eu não preciso de Deus, não. E as pessoas abram a boca para falar uma coisa infeliz dessa. Nós somos todos dependentes de Deus, nós necessitamos de Deus até para respirar, nós necessitamos de Deus para existir. Mas infelizmente tem muitas pessoas que estão cheias de si e elas não conseguem ser humildes e reconhecer a dependência delas diante do Senhor, e reconhecer que se elas estão falando e respirando, é o Senhor quem está dando fôlego de vida. Então, ser humilde de espírito é uma bem-aventurança que Jesus está ensinando aos discípulos e à multidão, que todo servo dele precisa ter. Precisamos ser pessoas que não sejam orgulhosas. Também precisamos ser pessoas que permitem que Deus trabalhe em nós. A gente precisa permitir e aceitar que Deus questione a nós. Por exemplo, quando o Espírito Santo fala: mas será que essa atitude que você está fazendo é boa? O Espírito Santo questiona a gente muitas das coisas que a gente está fazendo, faz a gente refletir sobre as nossas atitudes, nossos atos. Então a gente precisa ser uma pessoa humilde, que se coloca diante de Deus como filho e permite ser questionado pelo Senhor, pelo seu Espírito Santo. Não se colocar em um comportamento em que a gente sabe de tudo, porque a gente sabe de nada. Precisamos ser pessoas que depositam a nossa esperança, a nossa confiança em Deus. Isso mostra humildade, isso mostra que a gente é dependente do Senhor, porque a gente sabe que sem Ele nada a gente pode fazer, que a nossa esperança está nele, que se a gente for colocar nossa esperança em pessoas, em nós mesmos, nesse mundo a gente vai se frustrar, mas se a gente colocar no Senhor, a gente nunca vai se frustrar. Então a gente precisa ser pessoas que depositam a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor, porque é nele que elas não serão frustradas, estarão no lugar certo e na pessoa certa. Uma coisa aqui que eu anotei e eu vi num site,
Eu achei muito interessante, eu vou ler para vocês, que diz assim: o pobre, ele aceita ser colocado em dúvida e ser questionado por Deus sempre de novo. Ele aceita ser tirado de suas posições, de suas estruturas, de seus princípios, de tudo que lhe é próprio. Felizes são aqueles que estão convencidos de que ninguém é senhor de si mesmo e que Deus pode pedir tudo. Aquele que aceita ser incomodado pela palavra de Deus. Aqui me chama a atenção que ele diz: ele aceita ser tirado de suas posições, de suas estruturas, de seus princípios, de tudo que lhe é próprio. Ou seja, muitas das vezes a gente acha, por exemplo, entra no emprego e é um emprego muito, muito bom, e muitas das vezes não é o Senhor quem nos colocou ali, ou o Senhor até colocou ali, mas chega um momento que o Senhor já não quer mais a gente ali, o Senhor tem novos planos, novos projetos pra gente. O Senhor coloca diante de nós, mas a gente fica lutando por aquilo dali. Não, é isso daqui que o Senhor me deu e é nisso daqui que eu vou ficar. E uma pessoa que é humilde de espírito, ela vai entender que quem comanda a vida dela não é ela mesma, é o Senhor. Uma pessoa que é humilde de espírito, ela vai entender que quem está acima dele, das suas escolhas, é o Senhor, é o Espírito Santo. Ela não vai tomar todas as decisões dela sozinha, porque ela sabe que ela tem uma grande possibilidade de errar nas suas próprias escolhas. Então, todas as escolhas que for baseadas só nela mesma, a probabilidade de errar é 100%. Mas todas as escolhas que forem baseadas na vontade de Deus, segundo a vontade de Deus, há 100% de chance de dar certo. Então, uma pessoa humilde, ela consegue sair de uma posição, pode ser da mais alta possível, e o Senhor colocar numa menor, ela consegue permitir isso na vida dela, que o Senhor a tire de uma posição maior e coloque numa menor. Por quê? Porque ela é humilde em saber que ela é dependente de Deus e não de si mesma. Ela reconhece que Deus é quem está no controle da vida dela. E o que Jesus fala? Aquele que vier me seguir, ele vai ter que negar a si mesmo. Falando em outras palavras, ele vai ter que negar a si mesmo, ele vai ter que me seguir, carregar a sua cruz. Negar a si mesmo é renunciar às nossas vontades, aos nossos desejos para fazer a vontade de Deus. E isso demonstra humildade. Humildade em reconhecer a necessidade de renúncia. Humildade em reconhecer que somos completamente dependentes de Deus. E humildade para ver que isso é a melhor coisa que existe na face da terra. A melhor coisa é sermos dependentes do Senhor. Porque Ele sabe todas as nossas necessidades. Ele cuida da gente em todos os detalhes. Em detalhes que a gente não consegue cuidar. Então, essa humildade de espírito, ela é fundamental na vida de um cristão. Pessoas humildes de espírito são pessoas que a gente gosta de estar perto, porque não são pessoas soberbas, pessoas cheias de si mesmo. São pessoas que têm uma humildade, e Cristo, ele mostra pra gente a humildade, o quanto é importante a gente ser humilde. Seja uma pessoa humilde de espírito, seja uma pessoa que se esvazia de si mesmo e enche do Espírito Santo. Seja uma pessoa que se coloca diante de Deus para viver a vontade dele, não a sua mesma. Você não é senhor de si mesmo. Cuidado, porque muitas das vezes a gente acha que idolatria é só quando a gente idolatra uma imagem. Mas muitas das vezes a gente está idolatrando pessoas. Muitas das vezes a gente está idolatrando bens materiais e muitas das vezes a gente está se idolatrando, se colocando no centro, como se a gente fosse o nosso próprio Deus. Então, cuidado, porque isso é algo que pode nos destruir. Há muita, muita possibilidade de nos destruir. Então, seja humilde de espírito, siga essa bem-aventurança que Jesus te ordenou e me ordenou, e você tenha certeza que você vai viver tudo que o Senhor tem planejado para você. Eu quero terminar com a frase falando assim: os pobres percebem que são totalmente dependentes de Deus. Eles têm noção da sua limitação humana. Esses herdarão o reino de Deus. Muito melhor do que qualquer coisa que o Senhor pode nos dar aqui é herdar o reino dos céus. E Jesus disse que os humildes de espírito, eles herdarão o reino dos céus. Seja humilde de espírito para reinarmos juntos o reino dos céus. Amém? Um grande beijo, até o próximo vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo. E também lá no canal Semeando Vidas para ver o meu testemunho. Amém? Um beijo para você, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!